Nossa escola bíblica online, nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 9. Este vídeo é voltado para professores, alunos, pessoas interessadas na palavra de Deus. Lembrando de que nós já temos um vídeo que fala sobre o conteúdo da lição, com base na revista, e este é um versículo por versículo, uma vez que são apenas 21 deles. Este é o menor livro do Antigo Testamento. Vejamos o que nos diz no versículo de número 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Observe que menciona aqui a palavra visão, conforme destaque. A palavra profética muitas vezes vinha de Deus na forma de uma visão, ou também com a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Embora a origem do profeta seja um tanto obscura, não se fala nada praticamente sobre ele, a fonte de sua mensagem não o é, porque diz claramente que foi uma dádiva sobrenatural de Deus e não uma motivação por uma vingança profana. Na sequência, nós temos a palavra Edom, que refere-se aos descendentes de Esaú. Vale a pena ler Gênesis capítulo 25, versículo 30 e Gênesis 36, versículo 1, para que você tenha uma ideia sobre os edomitas que começaram a se estabelecer na região sul do Mar Morto. Edom aqui se refere ao território colonizado pelos descendentes de Esaú. Trata-se de uma região deserta, um tanto montanhosa, é verdade, perto de um golfo de Acaba. Os edomitas, eles desfrutavam da segurança de sua fortaleza nas montanhas, porque era uma região montanhosa, e da prosperidade obtida com a cobrança de impostos das caravanas que viajavam pelo seu território. Então a gente já tem uma ideia. Quando a gente analisa essa expressão levantai-vos contra ela, que levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra, o profeta ouviu falar de uma conspiração, digamos assim, de cunho internacional, que foi orquestrada por Deus para derrubar Edom. Os motivos egoístas do inimigo, numa referência a Edom, foram divinamente controlados. Tanto é que tem a expressão enviado do Senhor para servir aos seus propósitos soberanos, conforme o Salmo de número 104, versículo 4. A única passagem de Obadias, onde ele foi enviado para entregar, era, na verdade, destinada a Israel, mas dizia a respeito de quem? De Edom. E é interessante que vocês observam que as nações pagãs são convocadas para a batalha contra Edom. Quando Deus dá a alguém uma visão dessa natureza, essa pessoa se sente compelida a compartilhá-la. E observe, assim diz o Senhor Deus. As palavras de Obadias, na verdade, profere não são suas, mas certamente palavras da boca de Deus. No versículo de número 2, à medida que eu for falando, eu vou deixar destacado, tem a expressão eu que te fiz pequeno, mostra a redução à insignificância, que é tão certa como se já estivesse consumada, portanto, usa-se no pretérito perfeito aqui. Mas quando fala eis que te fiz pequeno, já está dizendo, já tá consumando. Porque Edom, então, se estendia de Dedã, da Arábia, até Bozrá, ao norte, conforme Jeremias capítulo 49, versículo 8 e 13. Mas Calvino, que foi um dos reformadores da chamada Reforma Protestante, um movimento religioso e político também, a partir de 1517, com Lutero, mas Calvino vai dizer, sendo que fostes feito por mim um povo insignificante, por que és tão orgulhoso?
Mas, se assim for, por que os povos pagãos precisariam subjugar alguém tão insignificante? Entra uma pergunta. Porque eles eram fisicamente pequenos, mas talvez isso vá além da aparência. Porque o mundo inteiro, meus irmãos, testemunhou o ódio profundo que nutriam por seus parentes israelitas, e especialmente por Judá. Eles chegaram a ficar do lado de Judá quando os babilônios atacaram. Parecia que eles aproveitavam todas as oportunidades para fazer o mal a Israel. Agora, quando a gente adentra no versículo de número 3, olha o que a gente pode chamar a atenção aqui. Tem umas, a rocha em hebraico, tem, fala que a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, porque rocha em hebraico é o nome da capital edomita, Sela. E é curioso porque os nomes enfatizavam a segurança que os edomitas desfrutavam devido aos estreitos desfiladeiros que davam acesso a Edom. Essa expressão aqui, fendas das rochas, é porque era situada em um terreno montanhoso de difícil acesso e imponente, e onde fazia com que a capital, Edom, se tornasse inexpugnável. Agora, diante desses desfiladeiros profundos e aterrorizantes, havia um pico que atingia cerca de 1.740 metros. Conferia aquela sensação de segurança e, ao mesmo tempo, autossuficiência. Então, vocês observem que dentro da mensagem há várias informações que você precisa se situar contextualmente dentro daquela questão geográfica. Agora, em termos de mensagem, a partir do versículo 3 era o seguinte, que já que eles arrogantemente pensavam que eram invencíveis, os edomitas, ninguém pode se defender do julgamento de Deus. Havia um orgulho da parte deles. Eles eram até arrogantes, mas ninguém escapa do julgamento divino. No versículo 4, esse que está em destaque, nesta versão, fala sobre ainda se te elevares como águia, ou seja, ainda que te exaltes como águia, ainda que faças o teu ninho entre as estrelas, olha só, são expressões poéticas. Essa é a grande verdade. Porque essa figura de linguagem vai enfatizar tanto a segurança natural da cidade deles, uma questão de topografia, geografia, etc e tal, como também o não acesso à cidade. Agora, acontece que essa segurança natural não se compara com a determinação de Deus, porque diz o seguinte: dali te derrubarei, diz o Senhor. O orgulho de Edom foi respondido de maneira decisiva pelo soberano governante, por Deus. Aí a gente vai constatar a calamidade contra Edom, embora causada por seus inimigos, foi verdadeiramente o julgamento de Deus sobre seu orgulho. A águia constrói o seu ninho no lugar mais alto que se pode encontrar. E não existe lugar tão elevado que Deus não possa derrubar. Até mesmo o ninho da águia pode ser alcançado se for a vontade de Deus. Versículo de número 5. Vamos fazer algumas considerações, porque, de maneira geral, quando os ladrões, mencionam ladrões e assaltantes, eles trabalham, eles não procuram e levam tudo, eles simplesmente se fartam. Contudo, o que o texto está dizendo é que Deus julgará Esaú de uma forma tão severa que os deixará completamente exposto.